Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Hoje vamos falar do último tema respeitante a revisão pontual da Constituição, que é de iniciativa do Presidente da República. De resto, já foi aprovada na generalidade pelos deputados da Nação. Lembro que o MPLA, PRS e a FNLA votaram a favor, enquanto que a UNITA absteve-se. Aqui nos nossos estúdios, depois são 25 juristas. A minha ela é deputada, eleita pela UNITA. O deputado João Pinto é do MPLA, eleito pelo partido maioritário. Afinal, quando é que vai ser discutida na especialidade para posterior aprovação em plenário esta revisão pontual da Constituição, Sr. Deputado? Bom, a aprovação exige um certo procedimento que tem a ver com a agenda, ou o agendamento ou reagendamento, porque estava programado para esta semana. Terá que ser reagendado porque ao longo das reflexões terão que ser adaptados procedimentos que possam abarcar uma reflexão mais apurada também, porque há necessidade de criar-se um ambiente que não seja de aprovar a Constituição ou a revisão constitucional num ambiente apenas de pressão, mas também de ouvir a sociedade ou interessados ou áreas específicas. Acho que é nesse sentido que a Assembleia Nacional vai ter que trabalhar, no sentido dos deputados. Os deputados já, depois da aprovação, da adoção do documento, e o debate foi muito rico, de muita aprendizagem e que, curiosamente, também surpreendeu-nos pela positiva, não é? Porque as abordagens são abordagens de procurar melhorar, clarificar, questionar, que o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil remeteu para que na especialidade se possam clarificar algumas questões. Sr. Deputado Mieleba, esta discussão na especialidade já foi adiada em 2 ocasiões. A UNITA, como votou pela abstenção, está preparada agora para discutir o documento na especialidade? Antes de mais, boa noite, caro jornalista Amilcar Xavier. Boa noite aos colegas de painel, Dr. João Pinto e o Dr. Sebastião 25. Boa noite também extensivo aos telespectadores da TV Zimbo. Queria dar um beijinho especial ao meu José Luís, que hoje é um telespectador do debate livre da TV Zimbo. Devo dizer que realmente o debate na especialidade foi adiado. Esta semana deveria iniciar hoje, foi adiado sine die. A primeira comissão decidiu não realizar a reunião da discussão na especialidade hoje, porque entretanto houve uma sobreposição da agenda partidária. O Comitê Central do MPLA reuniu-se hoje e, portanto, mais uma vez, a agenda parlamentar ficou subalternizada relativamente à agenda partidária. Ou seja, aquilo que é do Estado colocou-se em segundo lugar relativamente àquilo que é do partido político que governa Angola. Foi o que efetivamente aconteceu esta semana, hoje. Foi isso que aconteceu? Não foi o que aconteceu. Pode ter havido coincidência apenas haver uma reunião do Comitê Central do MPLA, até porque não é questão para a discussão aqui, é preciso sabê-lo. A UNITA tem tido atividades em que nem aparece na especialidade os deputados da oposição, sobretudo a UNITA, que é o segundo maior partido da oposição. E não é por aí. É normal que se há uma sobreposição da agenda, pode haver rearranjo das agendas, tomando em conta o princípio de que os deputados, além de exercerem funções no Estado eletivas, são membros de órgãos políticos. E mesmo o regimento da Assembleia Nacional, quando acontecem situações dessa natureza, os presidentes dos grupos parlamentares ou dos partidos políticos podem, e até não é por acaso que há um agendamento que é orientador. Já houve momentos sem haver reuniões de partidos políticos em que a agenda foi revista ou os documentos não foram discutidos ou foram adiados. É apenas nesse sentido. É normal que se o partido maioritário, que é o partido que sustenta o governo, ter uma atividade política muito intensa, que extravasa aquilo que é, ou que pode condicionar ou
influenciar a atividade de um órgão como a Assembleia Nacional, em que os deputados têm o dever de defender a linha política do partido, é normal, porque o Comitê Central, nesse caso, tem uma atividade própria que é do MPLA, porque é o órgão do partido que delibera entre os congressos. A questão que se coloca é que nunca isso aconteceu na vigência da presidência do antigo presidente Eduardo Santos. Ele nunca fez com que os trabalhos da Assembleia Nacional paralisassem para que os deputados fossem atender a uma reunião partidária. Isto nunca aconteceu. E, num espaço de menos de 2 semanas, acontece por 2 vezes. Primeiro, numa sessão plenária, em que o presidente da Assembleia Nacional termina a reunião a meio, para que os deputados do MPLA pudessem ir à reunião do Birro Político, e agora esta semana a primeira comissão cancela o início da discussão da Constituição, da proposta de revisão constitucional, porque os deputados tinham que ir à reunião do Comitê Central. Portanto, é a agenda partidária a sobrepor-se à agenda parlamentar, que é a agenda do Estado. Isto é que não é correto. Há uma terceira opinião, claro está. Ao nível da sociedade civil, boa noite antes de mais, a nível da sociedade civil, por 2 razões. Primeiro, porque o processo de revisão constitucional precipitou-se e começou a ser apreciado ao nível do Parlamento com alguma celeridade, que deixou preocupada a sociedade civil. Portanto, nós, cá de fora, independentemente dos motivos que estão na base dos adiamentos, parece-nos que é pertinente que não se discuta e não se aprovem essas alterações constitucionais de forma tão célere, porque falhou aqui, a nosso ver, claro está, falhou o elemento de consulta pública prévia. E neste momento, todos os atrasos que sucederem, que se vierem a verificar, parecem-nos bem. Não é? Claro está que é acidental, mas ainda assim parece-nos bem, porque permite que vários contributos cheguem ao Parlamento, cheguem aos deputados. Veja, por exemplo, que ao nível da questão que tem que ver com o Poder Judicial, os juízes, a Associação de Juízes, só teve tempo para promover uma ação no dia, ou um dia depois de ter começado a discussão no Parlamento. Cria-se, claro está, que este contributo dos juízes, ou da Associação de Juízes, ocorresse muito antes de se submeter a questão à discussão dos deputados. Estes retrocessos permitem que as organizações da sociedade civil, associações profissionais que têm interesse nacional e que sentem com legitimidade e de acordo com a Constituição este dever de colaborar com as instituições do Estado angolano, permite-as debitarem todos os contributos que julgarem pertinentes. E, portanto, os grupos parlamentares podem aqui ter algum tempo para digerir esses contributos e melhorarem a discussão ao nível da especialidade. Acidentalmente, corre bem aqui para a nação. Creio que aproveita a todos estes atrasos ao nível da discussão. Nós já recebemos 4 propostas da sociedade civil, incluindo da Associação de Juízes Angolanos, desde a semana passada. Portanto, mesmo que a discussão iniciasse hoje, já estaríamos em condições de apresentar aquilo que são as ideias dos cidadãos que estiveram preocupados desde que houve a aprovação na generalidade até agora, até o dia de hoje, no sentido de darem as suas contribuições. Os que tiveram interesse em fazer junto dos grupos parlamentares já o fizeram. Nós recebemos isso já a semana passada, portanto, esta semana já estávamos preparados para efetivamente iniciar o debate sobre a proposta de revisão constitucional. Sim, mas convenhamos, pela natureza e pela importância do assunto, quanto mais tempo quanto mais propostas, melhor, claramente. Quanto mais propostas, melhor. Mas só deixar claro que a própria proposta da Associação dos Juízes Angolanos também nos chegou. E é um calhamaço desse tamanho. São várias propostas que eles fazem, todas relacionadas com o Poder Judicial e, portanto, e vão mais longe, inclusivamente. Portanto, isso chegou-nos.
Boa tarde, João Pinto. A UNITA, portanto, diz que já recebeu várias propostas. O MPLA também já recebeu. Bom, nós não revelamos, em momento próprio, havendo uma auscultação, uma discussão pública, os interessados participam. O MPLA tem os seus mecanismos e não vem aqui para revelar, até porque, pelo que eu saiba, a Associação dos Juízes tem uma natureza própria e os partidos políticos também outra. Os partidos políticos defendem interesses políticos, a Associação de Juízes pode dar, por via de envio à Comissão de Especialidade, que é a primeira comissão, enviar propostas, mas não é por aí. Eles fizeram questão de enviar para todos os líderes das bancadas com assento parlamentar. É importante que se tenha em conta que a discussão sobre a revisão constitucional deve ser feita num ambiente em que os atores envolvidos ou os atores que tenham interesse possam dar as suas contribuições e enriquecer o debate. Não deve ser vista numa perspectiva de pressão, porque também, às vezes, o Parlamento é criticado no sentido, e a deputada Weba diz às vezes isso, alguns colegas da oposição, que as leis entram no Parlamento, é claro que, felizmente, a deputada Weba é daquelas que participa, dá suas opiniões, quando concorda, vai e participa, mas, por vezes, a pressão é tal e não se segue aquilo que é ouvir, sobretudo, grupos interessados. Neste caso, parece-me que o reagendamento da discussão vai obrigar melhor participação para haver maior inclusão. Também a política, os partidos políticos, o Estado, nós temos um sistema que é partidocrático. Os deputados são eleitos tendo em conta a lista de partidos políticos. Não podemos ver essas questões de forma tão... como a minha amiga, a deputada Weba procurou, ela também defende a linha para mim, o Estado está em primeiro lugar, depois é que estão os partidos políticos. O Estado é constituído por pessoas, as pessoas participam das associações. Mas o Estado, as ações do Estado estão em primeiro lugar. Não ignora então o sentido do Estado onde é que fica? Sim, mas aí não se prejudica o sentido do Estado, é que é o equilíbrio, a proporcionalidade, e aí concordo consigo no sentido de há situação das vezes que ocorrem, mas não é com a intenção de preterir ou os interesses do Estado serem prejudicados. Há uma relação, porque nós somos um sistema de partido, claramente. E quando há discussões desta natureza, sobretudo, por vezes os partidos, e a deputada sabe isso muito bem, até porque pelos documentos que têm tido acesso, há contribuições que obrigam reflexões mais profundas e que exigem de todos nós maior contenção. Mas o Estado de Direito é isto, minha colega. O Estado de Direito é uma aprendizagem permanente daquilo que é. E nós, o Parlamento, temos aprendido nisso, ou seja, em que as leis entram com designação, com título, capítulo, Código Penal, foi um exemplo. O processo penal, então, foram discussões que, e essa é a Constituição. É claro que, havendo opiniões, matérias mais polêmicas, como essa do Poder Judicial, obrigam uma reflexão que, no sentido de melhor clarificação, ouvir a opinião dos interessados para que não se delibere, não se tomem decisões de forma apressada ou precipitada ou sob pressão, mas sim de forma ponderada, porque o legislador não pode viver sob coação ou sob pressão. Muito obrigado. Vamos então agora olhar para as propostas que são solicitadas pelo Presidente da República para a revisão pontual da Constituição. Em fim de mandato, o Presidente da República fica impedido de tomar decisões que possam vir a comprometer o seu sucessor. Senhora Deputada. Realmente é uma proposta que o Presidente apresenta. Tivemos alguns exemplos do antigo Presidente da República que comprometia a gestão. Não, a questão que se coloca é, a partir do momento em que as eleições são convocadas e entra-se no período de campanha e o Presidente cessante é candidato à sua sucessão, ele tem que se comportar como candidato e não como Presidente da República. Até pela lógica, porque ele vai concorrer com os outros
tem de estar em pé de igualdade. Os concorrentes todos têm que se colocar em pé de igualdade. E, portanto, eu entendo que a norma que o Presidente apresenta aqui, até de certa forma, deveria ir mais longe. Não só se preocupar com os atos que vinculem o exercício da atividade governativa do próximo Presidente, mas também os atos que ele possa praticar na condição de Presidente da República e candidato que possam colocar em causa a liberdade de escolha dos eleitores. E vou-lhe dar um exemplo. As inaugurações. É um exemplo. Ele é Presidente da República, aproveita o momento da campanha eleitoral para fazer inaugurações como Presidente da República. Teve o mandato todo para fazer isso. Mas é exatamente no momento da campanha que ele aproveita para fazer as inaugurações. Nem mesmo quando está na posição de... E o Presidente Eduardo Santos era useiro e vezeiro em fazer isso. Isso condiciona a liberdade de escolha do eleitor. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, agora em Portugal, nós vimos, ele, a partir do momento em que se colocou na condição de candidato presidencial, cessou toda a atividade presidencial. Toda. Passou a ser simplesmente o candidato presidencial. Mas não deixou de aparecer como uma figura mediática na televisão. Sim, aparecia como uma figura mediática na televisão, porque estava em tempo de campanha, e todos os outros também apareciam da mesma forma. Mas não tinha atos como Presidente da República. E precisa ter? É assim, alguém que encarna a democracia e entende o que é democracia, toma essa atitude. Agora, para quem a democracia lhe é imposta, não consegue perceber o alcance disso. É que ele coloca-se na condição de igual perante os outros concorrentes. E não condiciona a liberdade de escolha dos eleitores. Os eleitores olham para todos e fazem a sua escolha de modo livre, de modo consciente, sem como é que se dizem? Aqueles estímulos que na campanha são utilizados aqui em Angola, nomeadamente as inaugurações, as ofertas. Aliás, até as ofertas, por lei, a lei orgânica sobre as eleições gerais proíbe, é corrupção eleitoral, um candidato oferecer uma bicicleta, um carro, uma televisão, um rádio a um eleitor. É corrupção eleitoral. E se estamos no mandato do combate à corrupção, eu acho que também deveríamos começar a pensar em combater a corrupção eleitoral. Eu olho para esta norma, portanto, que vai ser, creio que há de ser aprovada, porque o grupo parlamentar do MPLA tem maioria expressiva e, em princípio, deverá fazer passar esta norma, como uma lição aprendida pelo Presidente Lourenço. Quando o Presidente entrou em funções, lembramos-nos todos, encontrou vários diplomas legais que o amarravam. Não é? Portanto, um deles dizia que não deveria mexer nas chefias militares, ou parecido, outro, olha, os processos que a Inspeção do Estado tinha em curso estavam arquivados. Havia uma série de diplomas legais que amarravam ao Presidente, portanto, e ficava impedido de tomar algumas medidas, né, de adotar algumas medidas e implementar algumas ações. E creio que esta norma visa, do ponto de vista histórico, né, aprende-se com os erros da história. Eu acho que a ideia é não haver espaço para limitação de poderes do chefe de Estado, de modo que, em final de mandato, não nomeia, não exonera, salvo exceções, claro, não gradua chefias militares, não manda arquivar processos, uma série de irregularidades que devem ser evitadas. E esta é a norma perfeita para se encaixar. Claro, só que há uma dimensão também política e eleitoralista que a doutora Weba sublinhou, e eu percebo, enquanto competidores políticos, olham para estes elementos, para estes pormenores, não é? Mas, para nós, queremos que o mais importante aqui é corrigir o erro ocorrido na transição entre Dos Santos e Lourenço. Aí é que está
a lição que esta norma traz. Portanto, creio que, desse ponto de vista, é uma norma ousada, né? Uma norma ousada que limite para o Presidente em funções. Portanto, quando estiver há pouco tempo do final do mandato, sabe que tem que praticar seus atos de gestão corrente e não mais do que isso. Acho que isso é um ganho. Em última instância, isso é um ganho. É um ganho para a democracia? Bom, a doutrina já previa isso. O professor Freitas do Amaral já previa na doutrina, de forma clara, a situação dos governos de gestão. São governos questionados na sua legitimidade. Eu também, na minha obra Direito Administrativo Angolano, página 93, também levanto a questão no sentido dos governos de gestão não poderem praticar atos que possam comprometer governos futuros ou administrações futuras. É claro que isso deve ser conjugado com a ciência política, a teoria da escola pública, a sociologia política. Os governos tradicionalmente procuram fazer inaugurações concluindo no período em que conclui o seu mandato. As obras com grande impacto social e, às vezes, as obras de relevante interesse social. Faz parte do jogo político. O que deve haver, agora, o que o presidente João Lourenço pretende essa norma já existe na Constituição, a gestão corrente, só que não era tão clara, é no âmbito da autodemissão do artigo, 128º artigo, número 3, o presidente da República que tem apresentado autodemissão nos termos do presente artigo, mantém-se em funções para a prática de atos de mera gestão corrente até a tomada de posse do Presidente da República eleito nas eleições subsequentes. Agora, esta norma vem criar uma probidade, no sentido alargada, havendo em período de campanha eleitoral, não se poderem praticar atos que possam comprometer, como dívidas, contratos, atos normativos, nomeações ou atos que possam pôr em causa. É bom, essa norma não gera polêmica, é daquelas normas positivas que vem fazer com que a tal questão de que o Presidente tem muitos poderes, aqui claramente, porque não havia uma delimitação. E isto é muito positivo para a nossa democracia, para a confiança. Do ex-Presidente da República em final de mandato comprometeu? A experiência, as transferências e certos atos normativos sobre direito de superfícies, concessões que foram anuladas e foram anunciadas publicamente, que naquele período da campanha eleitoral foram praticados, parece-nos que gerou... Também o precedente no sentido... Mas era uma prática, foram não é? Até depois da campanha eleitoral. Ora, no precedente, mas também não tínhamos experiência, não é? Temos que reconhecer e o presidente José Eduardo dos Santos vem de uma geração que procurou reconstruir o país, procurou fazer as coisas com pragmatismo, mas o país entrou numa fase em que a transparência, a eticidade é um dever, até por força da própria Constituição, o princípio da probidade. Ou seja, qualquer governante, com a aprovação desta revisão, tem uma limitação, aqui uma carga deontológica forte para quem exerce a função política, porque para transmitir um pouco de confiança, moderação, é uma norma muito inteligente e poucas constituições têm de forma expressa. Tem como um princípio geral, fazem inaugurações, mas a nomeação, a exoneração, e às vezes até, bom, nesses momentos de transição, acontecem coisas polêmicas, a questão relativa a atos legislativos, que levantaram grandes debates neste período, mas é a construção da nossa democracia, não é? A construção da democracia é claramente uma aprendizagem. Em muitas situações, doutora Weber, temos a discutir isso, também aprendemos. E esta proposta é ousada, deixa que eu lhe diga. É muito interessante, é inteligente. Agora, temos que não confundir com o dever que um governo tem, que conclui um mandato e que tem que apresentar as suas promessas. Isso acontece, agora não pode pôr em causa, aí sim, é o que a norma diz, no período que ocorre entre a campanha eleitoral e a tomada de posse do Presidente da República eleito, cabe ao Presidente da República em funções a gestão corrente da função executiva, não podendo praticar atos que condicionem ou vinculem o exercício da atividade governamental por parte do Presidente eleito. Essa norma é muito importante porque vem
criar aqui, de forma expressa, uma limitação para quem exerce a função de Presidente da República. Mas aí é uma questão pertinente e tem que se compor aqui com a legislação eleitoral. Se neste período de transição o candidato que estiver em funções a exercer as funções de Presidente ou deputado violar esta regra, qual é que é a sanção? Portanto, é necessário prever que é a sanção. Não há sanção. Se são multas, se são... Sei lá, mas é necessário haver aqui, porque a natureza ética depende também da dimensão punitiva. Mas, né? mas deve é muito importante. sendo uma limitação expressa da Constituição, de que neste período os atos que se praticarem são constitucionalmente questionáveis, são atos inválidos. Porque, repare, a Constituição tem uma força normativa. Sim. Não se pode olhar para as normas da Constituição como se fosse poesia. Sim, mas sabe, é difícil essa parte da inconstitucionalidade. Sim. É preciso olhar porque a violação das regras ou princípios constitucionais pressupõe a invalidade do ato subsequente. Qualquer cidadão, qualquer lesado pode impugnar. Pois, mas esta dimensão punitiva esbarra um pouco na dimensão política de responsabilização. Isto é um ato muito sério. É o ato. Eleger um parlamento ou um presidente é um ato muito sério. É necessário ver que tipo de punições é que podem ser exemplares para desinibir esses aproveitamentos políticos em sede de campanha eleitoral. Isto é que é importante. Esse exercício é muito complexo, mas tem que ser feito. Eu ainda gostaria de ver essa proposta numa outra perspectiva, que é a seguinte. Está-se a falar da bondade da proposta, sim, mas ela só vai, o seu âmbito de aplicação é de apenas um mês. Portanto, nós temos as eleições normalmente em agosto. As eleições são convocadas 90 dias antes do término do mandato. Isto dá o mês de maio. E elas se realizam 60 dias antes do término do mandato. Isto vai dar no mês de agosto. A campanha eleitoral é um mês antes da data da eleição. Portanto, vai dar o mês de julho. Esta norma só vai ser aplicável nos meses de julho e agosto, durante a campanha eleitoral. Portanto, é aqueles 30 dias da campanha eleitoral é que o presidente cessante, se estiver a recandidatar-se, vai estar em governo de gestão. O presidente que já não vai se candidatar, que já cumpriu os 2 mandatos, também vai estar em governo de gestão. Portanto, é só durante aqueles 30 dias. Não só. Ele poderá fazer essas nomeações até ao dia 1 de julho. A questão que se coloca aqui é uma norma barreira para a prática de atos que possam comprometer. Não de atos positivos ou de emergência também. Eu posso praticar um ato que comprometa o governo seguinte antes do dia 1 de julho. Portanto, em todo caso é impugnável sempre esta. Sim, claramente, mas sempre posso fazer. Estou dentro daquilo que a Constituição permite. Mas é para todos os efeitos o princípio da boa-fé. Claro. Quem exerce a função pública tem que ter a noção da probidade. Em Angola não temos muita. Temos a probidade pública é violada quase que sistematicamente todos os dias. Infelizmente. Como professores que somos, temos aprendido quase sempre com a tolerância dos nossos estudantes, nossos colegas e nossos professores, também como investigadores. Eu acho que a norma é positiva. Ela é positiva porque pela primeira vez na nossa história, haviam às vezes decretos presidenciais sobre a matéria, em 2012, por exemplo, houve, e eu no meu livro levantava essa questão, mas aqui vem de forma expressa, tomando em conta, procurar acautelarem-se decisões que possam comprometer ou leis, ou atos normativos, ou administrativos, ou contratuais. Eu acho que isso é bom, é uma aprendizagem para todos nós e também vai melhorar. Eu pessoalmente acho muito interessante, porque esta doutrina era uma doutrina muito pouco divulgada. Meus caros, vamos agora olhar para esta figura do Governo de Gestão Corrente, que é também iniciativa
presidencial. O Presidente da República sublinhava isso mesmo quando fez a apresentação pública do seu documento. Afinal, como é que João Lourenço, Presidente cessante, há de aparecer num governo de gestão corrente? Doutora, isso só vamos ver quando, em maio, ele convocar as eleições e, posteriormente, as candidaturas forem aprovadas pelo Tribunal Constitucional. Passo seguinte vai ser a campanha eleitoral em julho e as eleições em agosto, porque, de acordo com a proposta também do Presidente da República, eu quero agora uma data fixa para as eleições gerais. E, portanto, essa data fixa para as eleições gerais será o dia... Tenho que ver aqui. A terceira semana do mês de agosto, como proposta do Presidente. Exatamente. O artigo 112 da proposta, não é? Da proposta, cuja epígrafe é data da eleição. Altera-se aqui o número 2, porque o atual número 2 estabelece o seguinte: as eleições gerais realizam-se até 30 dias antes do fim do mandato do Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional em funções. Agora, o que o Presidente está a propor é o seguinte: o número 2 do artigo 112. Sem prejuízo do disposto no número 3 do artigo 132, portanto, que estabelece as eleições antecipadas em caso de impedimento do Presidente da República e do Vice-Presidente em exercício de funções, as eleições gerais realizam-se na terceira semana de agosto do ano em que terminam os mandatos do Presidente da República e dos deputados da Assembleia Nacional, cabendo ao Presidente da República definir a sua data. Ora, não é uma data fixa. Não é como nos Estados Unidos, por exemplo, e isso surgiu pela primeira vez nos Estados Unidos, que o Congresso, no ano de 1845, decidiu que a primeira terça-feira de novembro, seria a data para a eleição presidencial. Portanto, isso faz sentido para a eleição presidencial. E nos Estados Unidos é assim, salvo se na terça-feira, calhar no dia 1 de novembro, que é o dia de Todos os Santos. Portanto, se calhar numa terça-feira, dia 1, passa-se para a terça-feira seguinte. Portanto, aquilo que eles chamam... Espaço para os deputados fazerem história e fixarem uma data, não é? Pois, é pertinente também podemos fazer uma data fixa, realmente, porque se não vejamos, é incrível que, por exemplo, em Portugal, as últimas eleições presidenciais de 2016 calharam exatamente no mesmo dia que as de agora, dia 24 de janeiro. As de 2016 foram dia 24 de janeiro de 2016 e agora de 2021 calharam dia 24 de janeiro de 2021. Isso por quê? Porque em Portugal as eleições são sempre no domingo. Então, 5 anos depois, a mesma data calha exatamente no domingo. Ora, nós poderíamos ou ir para um modelo americano, uma data fixa, e tem exatamente uma data fixa, é a primeira terça-feira, exatamente, ou então termos uma data que ao longo do tempo vai variando consoante os dias que calharem, no caso é a terceira semana de agosto. Muito obrigado, caros telespectadores, caros convidados. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo e o debate livre sobre a revisão pontual da Constituição, iniciativa do Presidente da República, fez-lo no passado dia 2 de março, já está na Assembleia. Como vimos aqui, o adiamento na especialidade já aconteceu por 2 vezes, agora veremos qual será a data para os deputados da nação poderem então discutir na especialidade e para posterior aprovação em plenária. É um curto intervalo, já voltamos. E estamos de volta ao debate livre sobre a revisão pontual da Constituição, proposta iniciativa do Presidente da República, João Lourenço. Em caso de autodemissão, o Presidente da República não pode concorrer a um mandato. É uma das propostas que foi avançada pelo Presidente da República, Sebastião 25. Creio que a ideia é limitar aquelas manobras que normalmente se fazem para se conseguir um novo mandato. Ou quando é necessário
havendo desequilíbrio ao nível do Parlamento, desfavorável a quem exerce as funções de Presidente, pode estar o caso de se promover uma autodemissão para precipitar eleições imediatamente a seguir e o mesmo para Presidente em funções, candidatar-se para conseguir maioria no Parlamento e poder fazer passar a sua política, né? Fazer passar os seus projetos, os seus programas político-económicos e não só. Portanto, creio que ao limitar-se isto, promove-se aqui, obriga-se quem estiver em funções, na qualidade de Presidente, a negociar com as bancadas parlamentares, né? De modo a que se preserve a estabilidade política e se garanta que o mandato se cumpra até o fim. A ideia, se eu consigo perceber nessa perspectiva, é forçar sempre uma solução como aquela que agora há em Portugal, a famosa geringonça, né? Portanto, não convocar novas eleições, porque há um custo político, económico também e financeiro para o Estado, levar-se até o fim, portanto, obrigando ao convívio, à convivência política pacífica. É esta a ideia que tenho sobre o alcance desta norma. Deputada? Ora bem, o artigo 128, que prevê a autodemissão, sempre foi alvo de críticas por parte de certa doutrina em Angola. Porquê? Porque se entende que ele põe em causa o princípio republicano, na sua sexta dimensão, que proíbe a renovação sucessiva de mandatos. E, portanto, o Presidente da República, ao apresentar essa proposta em que torna-se inelegível o Presidente da República que se autodemite no seu segundo mandato, portanto, está a tentar cumprir com o princípio republicano, não permitindo que haja renovação sucessiva de mandatos, porque o mandato conta o período de 5 anos. Se ele interrompe ao meio, já não é um mandato. Então, passa a ter primeiro mandato na segunda eleição e poderia fazer isso sucessivamente durante vários anos. E então isto pelo menos permite que, estando o Presidente da República no segundo mandato, não tenha a intenção de interromper o mandato ao meio para permitir a extensão do seu mandato para lá dos 10 anos, ficando 14 ou 16 anos. Sr. Deputado João Pinto? Sim, esta norma que vem tornar inelegível os presidentes de mandato que renunciam ou que se têm autodemitido, vem procurar garantir aquilo que se pode chamar uma espécie de fuga, não é? Perante um Parlamento hostil. E também pôr em causa o princípio do compromisso e do respeito pelo mandato. Ou seja, o nosso modelo constitucional permite uma geometria variável, havendo maioria relativa, maioria ou maioria absoluta. Ou seja, o que se pretende com esta norma é obrigar o Presidente a fazer alianças, ainda que não tendo maioria absoluta, poder ter um governo com uma base parlamentar ou incidência, ou negociação, bom, o melhor termo é este, e não usar a fuga para autodemitir-se, porque no nosso modelo constitucional, o cabeça de lista, se não for o líder do partido com maioria, ou se for um cabeça de lista ou um líder que entra em choque ou entra em colisão, quer com o partido que o sustenta ou com uma coligação de quem foi eleito como cabeça de lista, pode gerar aquilo que se chama instabilidade política. Então quer-se impedir isso, quer-se obrigar que o Presidente não possa utilizar a autodemissão num segundo mandato para provocar eleições, limitando o mandato e dar origem a um novo mandato sem limitação. Quer dizer que a autodemissão no segundo mandato tem que ter consequência. É uma espécie de sanção ao Presidente que não soube gerir a maioria ou que não soube negociar. Bom, pode também ter uma outra dimensão, que é preciso que se reflita também que no segundo mandato ele tinha que haver aqui um escape, um limite. Porque o mandato é longo, são 5 anos, sim, não é? Esta reflexão, como acontece, permita-me só, assim como no sistema civil presidencial, em que o Presidente da República não pode demitir o governo num período de 6 meses antes ou 6 meses
a terminar o mandato ou da sua eleição, para garantir estabilidade também. Aqui pretende-se que no segundo mandato, vejam bem, ele não utilize este mecanismo para, de uma fuga útil, não diria fraude constitucional. Independentemente de estar no segundo ou terceiro ano do mandato. Eu acho que é muito interessante, mas do ponto de vista político é preciso que os partidos políticos... Sim, esta norma é produto da história recente também. Experiências como aquela que vimos no Parlamento a ocorrer com a Casa CE deixam a lição. Né? Portanto, imaginemos aqui que a Casa CE, enquanto coligação, tivesse ganho a eleição e o seu cabeça de lista fosse Presidente da República. A meio do mandato... Não, é um exemplo académico. mas, em todo o caso, em política, tudo pode acontecer. Sim. O MPLA, hoje é poder, é muito homogéneo, é verdade, mas imagine que haja algum acontecimento qualquer que leve à divisão no grupo parlamentar. Aí o Presidente perde chão, como se diz na gíria. Né? E então é necessário haver essa previsão para não forçar o recurso a uma eleição que em última instância, do ponto de vista ético, pode ser até fraudulento. Né? Eu acho que a limitação, no meu entender, deveria estar no artigo 128, porque o artigo 128 é que não tem limite para o Presidente utilizar essa bomba atômica que se chama autodemissão. Porque ele pode fazer isso no seu primeiro mandato e atualmente poderia fazer também no seu segundo mandato, sem qualquer tipo de limitação e permitir a renovação sucessiva de mandatos. Eu penso que a limitação deveria ser primeiro no 128. Sim. Mas já está de bom tom estar porque a esse nível, no 110. Mas a esse nível, a previsão está ao nível do segundo mandato, que é se prevenir também o que ocorre normalmente em África. Os presidentes esperam chegar ao fim, alteram a Constituição. Não, mas isso esta norma não limita a possibilidade do Presidente alterar a Constituição para um terceiro mandato. Isso deveria estar nas cláusulas pétreas. Isso é verdade, mas é mais difícil sempre promover a alteração constitucional. Claro está que se tiver a maioria que tem, por exemplo, o MPLA hoje, é fácil. Altera-se, é só respeitar o limite temporal e pronto. Último tema, meus caros, a estabilização do calendário eleitoral com a fixação da data das eleições na terceira semana de agosto. Deputado João Pinto. Bom, pretende-se com esta data criar uma estabilidade no calendário eleitoral, é uma espécie de previsibilidade. Pode dar origem também a outras situações, é preciso que se diga, mas é uma proposta que, ao ser analisada na especialidade, é preciso que se tenha em conta. Esta previsibilidade só ocorre em situação normal de estabilidade. Se haver autodemissão, ela não ocorre. Exatamente. Do ponto de vista do direito constitucional e da ciência política, temos que ter esta flexibilidade e temos que ponderar bem ao adotarmos essa norma para que, tendo em conta o raciocínio da inelegibilidade que foi porque havendo uma autodemissão, o calendário muda, precipita-se. Altera-se completamente. Não só a autodemissão, em caso de impedimento definitivo do Presidente e do Vice-Presidente, em exercício de funções, atualmente isso gera eleições antecipadas. O Presidente da Assembleia Nacional torna-se Presidente da República e em 120 dias o Presidente interino tem que convocar as eleições. Em 120 dias tem que se realizar eleições antecipadas. Daí que o próprio artigo 112, a proposta que o Presidente faz, começa logo com a ressalva de sem prejuízo do disposto número 3 do artigo 132. Exatamente. É mesmo para garantir essa estabilidade, mas essa é uma situação normal. Numa situação de bomba atômica, como disse o Feijó, de autodemissão, em que o Presidente se sente pressionado porque, mais uma vez, a engenharia eleitoral, o modelo que levou à eleição, ou os acordos políticos, mas aqui é uma questão de ciência política, porque o nosso modelo permite um governo com maioria relativa a governar. Ora, ao permitir a maioria relativa a um partido
que concorreu às eleições ou uma coligação com maioria relativa governar, obriga a que se criem cautelas, mecanismos que possam, de engenharia política, para a salvaguarda. Esta norma aplica-se em situações de estabilidade. Em situação de instabilidade, de autodemissão, não haverá um calendário fixo. Vai ser... é exceção. Então, é preciso que o nosso raciocínio aqui sobre esta norma é sobre uma situação normal. É incrível que essa proposta foi feita pela UNITA na Constituinte de 2009-2010 e o MPLA rejeitou liminarmente, e o argumento que na altura apresentava era exatamente esse. Não fazia sentido ter uma data fixa na Constituição para as eleições, porque poderiam existir aquelas situações excepcionais, nomeadamente eleições antecipadas, ou por causa de uma autodemissão, ou por causa do impedimento definitivo do presidente e do vice-presidente, e portanto não fazia sentido. Nós na altura defendíamos a data fixa das eleições na Constituição, porque o modelo eleitoral que nós defendíamos era de duas eleições. Uma eleição presidencial completamente distinta da eleição parlamentar. Portanto, havia a eleição presidencial, a eleição legislativa e a eleição autárquica. Ora, o MPLA também, curiosamente, a sua proposta, a proposta inicial que entrou no Parlamento do MPLA, também previa as três eleições: eleição presidencial, eleição legislativa e eleição autárquica. Entretanto, Sua Excelência Presidente da República, na altura, o engenheiro Eduardo Santos, decidiu juntar a ideia do MPLA com a ideia da nova democracia, nova democracia, e fazer então essa eleição de 2 em 1, ou seja, numa única eleição eleger o Presidente da República e os deputados, sendo que na lista dos deputados o primeiro cabeça de lista dessa lista seria automaticamente o Presidente da República e o segundo então Vice-Presidente da República. Ora, numa situação dessas, já não faz sentido termos uma data fixa para a eleição, eleição geral. Nós entendíamos que a eleição presidencial, sim, essa devia ter uma data efetivamente fixa. A eleição legislativa é que poderia eventualmente ter outras datas em vez de uma data, um prazo. Datas flexíveis e as autárquicas também. Eu creio que é positivo definir-se aqui um prazo. A margem, por exemplo, só pode andar, é balizado, o prazo é balizado, entre 1 e 20, por exemplo. Você tem de marcar aqui. Para quê? Para não deixar ao livre arbítrio de quem tem o poder. Senão fica-se com o poder de adiar as eleições até quando achar conveniente. Não, a atual Constituição já estabelece que 30 dias antes de terminar o mandato, as eleições obrigatoriamente têm que ser realizadas. 90 dias antes têm que ser convocadas. Portanto, a atual Constituição já estabelece. A questão que se coloca é que os peritos depois foram ver que daqui a mais 7 eleições, provavelmente não vamos fazer eleições em agosto, nem em julho, podemos fazer as eleições em maio ou em abril, que está a chover. E então não convém, é preferível colocar a data fixa, que foi, repito, uma ideia da UNITA. Mas a data fixa, não me parece que a proposta de texto indique já a data, indica um prazo, não é? Olha, no período tal, mas é necessário... A data fixa, doutor, é sempre na terceira semana de agosto. Significa dizer que as eleições vão ser sempre em agosto. Nunca poderão ser. Se for numa situação de normalidade, de estabilidade política, as eleições vão ser sempre em agosto. Caso haja anomalia, é que vamos ter, em caso de autodemissão, em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, é que vamos ter uma outra data que não a terceira semana de agosto. Eu percebo, é uma questão de interpretação. Uma coisa é um prazo, outra coisa é a data.
Vamos supor, Então, vamos saber supor, em que dia deste mês se vai fazer a atenção, eleição. vamos Se é na supor- primeira quinta-feira, se é na última. é na terceira semana de Pronto, agosto. A terceira semana tem 7 dias, ainda tem 7 assim. dias, e nesses 7 Pronto, dias o definido Presidente vai ali. escolher um. Esse é o desafio que o Parlamento tem. Se vai manter a previsão proposta que está, do Presidente ou se vai ou vai indicar, olha, ser uma data fixa. na terça-feira ou na quinta-feira da daquela terceira semana de agosto. Sim. Mas a ideia é limitar. Mas é positivo. É limitar, positivo, é tira limitar. a discricionalidade. Afasta aqui E cria a estabilidade ou previsibilidade dos partidos políticos, da CNE. Isso porque e até na gestão também. Isso porque temos a experiência também regional e continental dos presidentes, quando chegam a essa altura, Terem vontade de adiarem as eleições. Exatamente. Então é necessário haver aqui. Aliás, mesmo agora com a pandemia, há vários países africanos que estavam a ponderar adiar as eleições por causa da Covid. E tivemos um bom exemplo, quer da Namíbia, quer de Cabo Verde, que efetivamente realizaram as suas eleições e terem a é pandemia. sempre situação normal, porque a situação de força maior pode haver. Não é? Não, Donald Trump tentou, mas lá está. Todo mundo diz que a sexta-feira, a terça-feira, a super terça-feira, a super Tuesday, como eles chamam, é sagrada, ninguém toca. E, portanto, as eleições ocorreram. É melhor, garante segurança. Mas não tinha pode haver uma data, mas é calendário e há uma previsibilidade. Porque o impacto disto, eu percebo que no contexto político e sociológico atual, todos nós podemos questionar se vai ser cumprido ou não, mas cria um historial de vinculação. Portanto, as gerações futuras sabem que vão se vincular a este dispositivo, a este normativo, se mantiverem em vigor, claro. Não é? Mas é importante esta previsão. Muito obrigado, eu vou agradecer a vossa presença. Foi o último debate temático sobre a revisão pontual da Constituição. Falamos aqui das propostas que o Presidente da República colocou em cima da mesa. O assunto já está no Parlamento, vai ser discutido na especialidade para posterior aprovação em plenária pelos deputados da Nação. Tivemos aqui 2 ilustres deputados que, mais uma vez, com o seu saber, vieram, portanto, clarificar